O fator linhagem de Sanji pode estar despertando em Wano e a sua força vai ser um motivo essencial para a vitória do cozinheiro do Chapéu de Palha na luta contra Queen, que se aproxima a cada capítulo que passa. Como esse poder, que foi tratado pela Germa como uma falha, vai ser na verdade o seu único sucesso, o seu único acerto. Todos os seus irmãos que possuem sobrancelhas encaracoladas para o outro lado são na verdade as falhas da Germa. E como isso pode ter relação com a arma que Vegapunk criou para substituir os Chichibukai nos três poderes. Então vamos começar com o principal pilar dessa teoria, que é o fator de linhagem. O fator de linhagem nada mais nada menos é do que a mudança da linhagem dos personagens normais em One Piece, dos seres humanos normais em One Piece. Então quando um ser humano normal come uma Akuma no Mi, ele possui diversas alterações na sua linhagem, no seu DNA, que fazem ele se apropriar das propriedades daquela Akuma no Mi. Então, por exemplo, quando o Luffy come a Gomu Gomu no Mi, mesmo que não mude nada fisicamente nele, o seu corpo, ele adere àquelas propriedades, daquele DNA daquela fruta para ele. Então, assim, ele se torna o garoto de borracha. Ou então, por exemplo, quando aquela linhagem é inserida nas pessoas, como, por exemplo, aconteceu com os irmãos de Sanji, e até mesmo com ele, como veremos mais fundo nesse vídeo. Então quer dizer que os irmãos de Sanji possuem Akumas no Mi ou as linhagens dela? Não exatamente, podem ser diversas outras coisas, ainda não temos certeza disso, mas é uma possibilidade que eu vou tentar explicar nesse vídeo. Então qual seria a única diferença entre o Sanji e os irmãos dele, além de Sanji ter sido ajudado, né, de certa forma pela mãe dele, que tomou diversos remédios para não sofrer os efeitos da mutação, para Sanji não sofrer os efeitos da mutação, para ele continuar um ser humano com sentimentos normais. Se a gente for olhar apenas de fora, né, da parte de fora do corpo deles, a diferença é nula, a gente não vê diferença a não ser a sobrancelha encaracolada para o outro lado. Isso a princípio não significa nada, mas pode ser que a mudança fez com que ela se curvasse para o outro lado. E o que essa sobrancelha, essa encaracolada significa? No geral, ela é apenas a assinatura de Oda. Sim, mas a gente pode ir um pouco mais a fundo e pensar que todas as Akumas no Mi, elas possuem esse desenho meio encaracolado. Então, por mais que algum personagem de One Piece tenha o seu fator de linhagem alterado, aquilo normalmente se dá devido a poderes de Akuma no Mi. Não sabemos exatamente como, mas a gente tem uma dica. A fruta falha criada por Vegapunk, ou pelo menos entre aspas falha. A fruta que ele criou, que Momonosuke comeu lá em Punk Hazard, foi considerada falha e é até hoje, nos capítulos atuais, ditas como algo que simplesmente sumiu do mapa. Ninguém sabe onde está e a CP0 fala em um ano que torcia para aquilo ter sido apenas apagado da história e sumido do mapa. Como se ela fosse um estigma, algo do tipo. Por que eles se importariam tanto com uma Akuma no Mi que na verdade é uma falha? Vemos que quando o Momo se transforma em dragão, não apresenta nenhuma falha em específico. Na verdade, ele parece até um dragão bastante imponente, apesar dos olhos esbugalhados. Então, apesar de eu ter falado no capítulo onde Sanji mostrou o fogo para Queen e ele acreditou que ele supostamente fosse um ciborgue e que não poderia ser algo dos Lunarian, eu apostei na raça de King poder ser uma influência para o poder de Sanji. Mas a gente já viu diversas raças. Big Mom, por exemplo, tem quase todas as raças no seu bando e nenhuma apresentou características como o veneno da Reijo ou os lasers de Ichiji. Então, supostamente isso poderia não ser através da raça. O que faz então mais sentido ser é as Akumas no Mi. Então, na verdade, o poder maior de Sanji seria devido a uma Akuma no Mi que foi supostamente injetada no seu corpo. Sua mãe retardou esses efeitos que seriam mais rápidos, mudando esses efeitos para mais lentos. O que acontece é que Sanji não virou um ciborgue. Então, todas as características mais fortes de seus irmãos não são apresentadas nele. Então por que ele seria na verdade o único sucesso da Germa?
Bom, eu acho que isso é devido à sua reação com o traje. O traje de batalha de Sanji reagiu de um jeito diferente no corpo dele do que aparentemente fez com os irmãos dele. Então essa reação pode alavancar os poderes adormecidos de Sanji e até elevar ele a um novo nível, que não foi apresentado pelos seus irmãos, pois eles teoricamente já tinham o traje implantados nos seus corpos. O corpo de Sanji, por não ter recebido esse traje, não ser praticamente parte do seu corpo, só foi reagir com ele, causando uma reação muito maior do que a de seus irmãos, após ele ter recebido o traje anos depois de se separado da Germa. Então isso seria, na minha opinião, o maior motivo pelo qual a sobrancelha do Sanji é encaracolada pelo outro lado. Ela, na verdade, é o motivo pelo qual o Sanji foi o único sucesso da Germa. A reação do seu corpo com o traje vai ativar o seu fator de linhagem em comparação aos seus irmãos a 150% da força verdadeira dele. Então isso vai alavancar muito o poder dele em comparado ao que alavancou dos seus irmãos, que teoricamente já foram criados com o traje. Mas agora, o que isso teria a ver com a arma criada por Vegapunk, vocês podem me perguntar? Bom, a gente sabe que Vegapunk e Jude trabalharam juntos por um tempo, e eles, apesar de terem sido colegas, se separaram após algum momento onde a Marinha encontrou eles. O Vegapunk foi capturado, o Jude aparentemente conseguiu fugir e continuou trabalhando nas suas pesquisas, que eram conjuntas com o Vegapunk. Então, a partir desse momento, a gente já vê que Vegapunk tem uma larga vantagem, apesar da gente não saber exatamente da situação dele, se ele se ele tem vontade de continuar na Marinha, ou se ele tá ali porque ele é obrigado e praticamente tratado como escravo, a gente não tem certeza. Mas como um cientista, ele provavelmente recebe bastante incentivo financeiro e de diversos equipamentos para continuar os seus projetos. A falha dele com o Jude fez Jude buscar ainda mais para conhecer e conseguir os conhecimentos do fator de linhagem, e assim conseguir criar seus filhos a partir disso. Mas para Vegapunk, isso não era sucesso. Isso era apenas o início. Vegapunk não ficou satisfeito com a criação da fruta de Momo, por mais que ela seja uma fruta praticamente igual à de Kaido, ela possuía diversas imperfeições. Essas imperfeições Vegapunk não aceitava. Ele queria extrair 100% do conhecimento dele, 100% das capacidades científicas dele. E para isso ele teria que criar Akumas no Mi perfeitas que conseguissem replicar as que são comidas pelos seus usuários. Então Vegapunk pode ter superado Jude, que precisou de diversos meios não muito bons para alcançar os objetivos dele. Vegapunk provavelmente conseguiu alcançar esses objetivos porque tinha muito apoio para fazer aquilo acontecer. Então ele conseguiu chegar num resultado muito mais sólido e concreto que Jude. E esse resultado seriam os poderes de Akumas no Mi de personagens como os almirantes implementadas nos seres humanos normais. Ah, mas isso não faz o menor sentido. Bom, a fruta de Momonosuke foi criada a partir de diversos testes feitos em Kaido e diversas mudanças no fator de linhagem de Kaido nessa Akuma no Mi. E ela deu um resultado, de certa forma, que pode ter feito Vegapunk sonhar com algo ainda maior no futuro. Essa arma criada pelo governo tem que ser mais forte do que pacifistas, que aparentemente não foram o suficiente para abolir o sistema dos Chichibukai, e tem que ser tão fortes quanto todo o reino que um Chichibukai representa, como por exemplo o reino de Alabasta, de Crocodile, ou Dressrosa, que Doflamingo mantinha como um reino entre aspas pacífico. Então aquilo ali é algo gigante, são reinos controlados por Chichibukai que possuem muita influência. Então esse poder criado por Vegapunk tem que superar aquilo. Então imagina diversos marinheiros e pessoas afiliadas à marinha carregando poderes de uma Akuma no Mi. Não que eles se tornariam logias perfeitas, mas se eles conseguissem o poder destrutivo, por exemplo, da Mago Mago no Mi, isso seria muito impactante. Ou nem precisa ir tão longe, os pacifistas, eles próprios já lançam lasers. Isso não é possível que seja apenas algo criado para soltar laser. Itid também sofreu essa mudança com os lasers, então será que os dois tiveram fatores de linhagem alterados pela fruta do Kizaru, por exemplo? Mas como vimos, Itid, ele não era o Homem-Luz. Ele possuía os poderes de laser deles, mas ele não possuía
possuía todas as propriedades da fruta da luz. Então imagina que Vegapunk conseguiu criar então realmente uma fruta que possuía os poderes até mesmo de uma Logia. O quão forte isso seria, o quão gigante isso seria para o universo de One Piece. Seria forte o suficiente para abolir até mesmo o sistema dos Chichibukai. Não teria uma força capaz de se igualar a isso. E isto então se declararia como a guerra final. Todos os Mugiwaras e a sua frota gigantesca contra diversos usuários de Akuma no Mi, que são criados e recriados diversas vezes apenas com uma injeçãozinha de um gene. Imagina o quão gigante isso seria para a guerra final. Eu vou só reforçar uma parte da teoria aqui, que é Momonosuke foi dado como uma falha. Então Vegapunk, tentando recriar aquela falha e superar ela, teoricamente fez um trabalho melhor ainda para dar aquilo como acerto, caso isso realmente seja a arma final da marinha, né? Os usuários de Akuma no Mi que não possuem todas as propriedades, mas conseguem replicar golpes da maneira perfeita. Ou tem, quem sabe, se você quiser ir um pouco mais longe, até mesmo as propriedades da Akuma no Mi eles levam. Mas enfim, Momonosuke, ele não, até o momento a gente não sabe por que esse erro foi dado por Vegapunk, por que a CP0 falou que a fruta dele era uma falha, e por que no capítulo onde eles estão falando sobre a fruta, ele diz, eu só estava pensando que era boa, que aquela fruta era uma falha. Mas por que aquilo ali seria considerado uma falha? Será que era ruim para eles de alguma forma ter aquela fruta como algo bom? Porque se eles estão sabendo de algo como o poder, aquela fruta ser uma falha entraria nas mãos erradas, causaria algo muito maior. Então é provável que isso tenha a ver com o acerto do futuro das criações do Vegapunk. A gente não pode ter certeza, esse é apenas o meu chute. Então, só recapitulando, eu só acho que a arma final do governo mundial é apenas um jeito de replicar as propriedades das Akumas no Mi. Eu não sei se Logias ou Zoans especificamente, mas eu acho que vai ter algo relacionado ao fator de linhagem e às Akumas no Mi. E aí eles acrescentariam isso, não sei se a humanos, mas podem ser pacifistas. Seria mais fácil essa parte da linhagem ser acrescentada neles, porque o corpo deles é muito mais alterável do que um de um ser humano, até onde a gente sabe, a não ser que seja por meios naturais no universo de One Piece, como por exemplo as Akumas no Mi. E Sanji seria considerado o maior sucesso da guerra por conseguir alcançar poderes com o traje dele. Então, o que você acha? Você acha que o Sanji realmente vai ser o único sucesso da guerra? Você acha que realmente a arma criada pelo governo mundial e por Vegapunk diversas Akumas no Mi artificiais que são equiparadas a Logias, por mais que sejam mais fracas? Então comenta aí o que você acha, lembrando, seja sempre respeitoso, não tem motivo para você atacar ninguém que tenha uma opinião diferente da sua. Deixe o seu like nesse vídeo, pois me ajuda muito e me faz saber se você realmente está gostando do que eu estou trazendo ou se você não está gostando, e compartilha com algum amigo seu se essa teoria realmente vale a pena ser ouvida. É isso, valeu pessoal, um abraço, falou e eu fui!